a gente está entrando no terceiro capítulo, né? A gente viu nosso último encontro, né? A gente ainda estava trabalhando sobre questões da pré-história, do período que a gente chama de neolítico, né? Do surgimento da civilização, da agricultura, né? E daí a gente fechou o nosso encontro passado, né, falando um pouquinho a respeito, então, das relações de poder que surgem a partir da agricultura em grande escala, né? Então, lembrando a vocês, então, que a agricultura em grande escala, ela surge no que a gente chama Oriente Médio, Oriente Próximo, né? Então, na beira do rio Tigre e Eufrates, no que a gente vai chamar de Mesopotâmia ou também Babilônia, né? E a gente, então, nessa região do mundo, né, vai surgir as primeiras experiências de agricultura irrigada, que eu coloquei para vocês, então, que essas essas experiências elas vão trazer um novo tipo de liderança, né? Uma expressão de liderança onde existe uma segmentação social que não existia antes, entre alguém que pensa algo, né? E pensa um projeto e as pessoas que executam. Isso gera, então, um tipo de liderança que não se tinha notícia antes, né? Então, as pessoas anteriormente, durante toda a pré-história, quando elas se envolviam num projeto coletivo, esse projeto coletivo era pensado grupalmente, né? E não tinha a extensão que tinha o projeto da agricultura irrigada. Então, a agricultura irrigada, ela vai gerar condições para uma mudança social bem importante. Mas vamos dar voltar um pouquinho para a questão das relações de gênero, dentro de toda essa evolução, né, que a gente viu durante os primeiros capítulos. Então, eu gostaria de a gente poder olhar um pouquinho a sexualidade da nossa espécie, né, para poder entender um pouquinho o contexto onde vai surgir as modificações das relações de gênero já nas primeiras civilizações, onde a gente vai ver começar a surgir o que a gente chama de patriarcado, né? Então, vamos ver um pouquinho, né, quais as diferenças que a gente vai ter da sexualidade humana para a sexualidade dos outros animais. É claro que cada espécie tem características próprias dentro da manifestação da sexualidade, mas a gente viu no nosso último encontro que, no caso humano, a questão da sexualidade voltada para a reprodução, né, como uma estratégia biológica, houve um rompimento disso, né? E a sexualidade passa a estar voltada para o prazer e não mais para a reprodução. Isso, como estratégia biológica, tem a ver, né, com uma busca, né, de consolidar estruturas familiares, né, estruturas de relação afetiva entre os membros do grupo, né, onde o estar junto não estava mais relacionado exatamente com o período de reprodução, né, juntos, no caso de homens e mulheres, mas sim tinha uma coerência, tinha um porquê, tinha um significado de estar junto sempre, né? E isso vai dar, então, o surgimento dessas primeiras comunidades. E daí, que tipo de coisas aconteceram, né, nessa relação sexual que mudaram? Então, primeiro que a mulher ela passa a estar receptiva o tempo todo, né? Ao contrário de algumas espécies onde a fêmea fica receptiva só durante o cio, no caso humano, as mulheres, as fêmeas, né? Elas estão receptivas todo o tempo. Então, existe um interesse sexual o tempo todo, não só em um determinado período.
Depois, outra coisa é também o orgasmo feminino, né? O orgasmo feminino como algo que, que coloca a mulher no sentido de um significado muito especial para o sexo, não apenas ligado à reprodução, né? Então, a gente vai vendo que o sexo vai se desprendendo da sua função original para ir adquirindo outras funções. E depois uma coisa muito bonita também é que é a relação sexual frente a frente. Então, por uma mudança estrutural da própria postura ereta, né? Existe a possibilidade de mais posições sexuais, né? Inclusive o ato sexual de frente, olhando olhos nos olhos, né? Que para os animais, acho que ao menos para a maioria das espécies isso não acontece. E isso vai trazendo para a sexualidade um valor simbólico que vai muito além do ato sexual em si. Então, isso vai criando uma mística do sexo, né? A sexualidade passa a ter uma série de significados muito mais amplos do que o simplesmente transar ou simplesmente se reproduzir, né? E começa a existir, então, uma ligação muito forte, muito intensa e profundamente significativa entre o amor e o prazer. Bom, então, vou deixar aqui um pouquinho isso em suspenso, porque eu acho que isso vai nos ajudar a entender um pouco alguns rituais das primeiras civilizações. Então, a gente vai ter, né, os sumérios, 4.000 anos antes de Cristo. Né? A gente tinha visto lá que no Neolítico os seres humanos começaram a trabalhar com argila para fazer utensílios, e nesse período, então, já existe os tijolos, né? Os tijolos fazem uma diferença muito importante na construção das primeiras cidades, né? E a gente tinha visto que a religiosidade no Neolítico, ela se expressava em lugares especiais, né? Então, existiam lugares como alto de montanhas ou árvores sagradas, lugares que eram considerados sagrados, e os rituais, né? A gente viu bastante sobre as cavernas também. Então, os rituais aconteciam nesses lugares da natureza que eram considerados sagrados, especiais, né? Então, na Mesopotâmia, a gente vai ver os primeiros, a construção dos primeiros lugares rituais construídos pelo homem. Né? Então, aqui a gente tem uma figura de um desses templos, né, que se chamavam zigurate. Logo no início eles não eram tão complexos como esse, né, mas teve uma evolução muito rápida na conformação desses templos, né, e eles tinham geralmente esse formato piramidal, que é o que chama de zigurate, que formam em escalas, né? E esses templos, então, geralmente as cidades elas se construíam ao redor desses templos. Então, vocês veem que é uma estrutura grande, é uma estrutura muito significativa, para toda a cidade se construir ao redor do templo, né? Então, esse templo, ele é a sede espiritual, mas também é uma sede de poder. E vocês veem que para cuidar de uma estrutura desse tamanho é necessário pessoas que se dediquem exclusivamente para essa estrutura. Então, começam a surgir os primeiros sacerdotes, né? Que estão ali dedicados ao templo. Né? Então, esses sacerdotes, eles teriam a função de fazer uma ligação entre a realidade terrena e a realidade dos céus. E também eles não exerciam o trabalho que a população em geral exercia. Né? Então, esses sacerdotes, que muitas vezes eles estavam misturados com as figuras de poder, né? Como os reis, e os reis tinham digamos, uma função
mística também dentro dos zigurates, né? Como a gente vai ver a seguir. Então, esses sacerdotes, eles tinham tempo, muito tempo livre, mais tempo livre que o restante da população. E isso fazia com que eles pudessem ter uma formação intelectual mais profunda e pudessem observar mais o meio e criar aí mais cultura, né? Mais, digamos, explicações que mais próximas ao científico, mas também trazendo, né, um pouco, o termo ciência não é um termo daquela época, mas digamos que os primórdios da própria ciência, da filosofia, vão estar sendo vivenciados aqui, à medida que esses sacerdotes, né, eles tinham esse tempo de contemplação, esse tempo de reflexão que nunca na história da humanidade antes nós tínhamos esse tempo, né? Uma classe social que era protegida para que pudesse ter esse tempo de contemplação. Então, como eu já tinha falado da outra vez, né? Esses líderes, né, que são líderes religiosos e líderes administrativos também, eles vão ter um cunho de sacralidade, eles são vistos pela população como elementos de ligação entre a realidade terrena e a realidade dos deuses, né? A realidade celestial. Então, em alguns rituais, principalmente o rei, a rainha ou as sacerdotisas, elas incorporavam a deidade. Não era algo permanente, mas existiam momentos, né, onde não existia um processo mais de comunicação apenas do líder com a deidade, mas naqueles rituais específicos é como se o líder fosse a própria deidade. Bom, nessa época, né, então, que é o que vai marcar o que a gente chama de civilização, então vai surgir as primeiras escritas, né? E que a escrita vem com essas marquinhas que se chama escrita cuneiforme, né? Que ela tem a forma de um conezinho mesmo. Então, essa escrita, que é a primeira escrita que a gente tem notícias, né? Ela servia inicialmente para contabilizar, para descrever as coisas que eram produzidas na agricultura, né? A quantidade de coisas que tinha dentro dos silos, o que pertencia ao rei, o que pertencia à população. Mas logo em seguida, à medida que esses sacerdotes olhavam os céus e começam a fazer conjecturas a respeito do céu, né? Então, também essa escrita começa a descrever outros fenômenos que não têm a ver somente com a administração de bens e de produção dentro das comunidades. Então, os sacerdotes, eles começam a estudar os céus, eles começam a olhar, né? Olhar os céus noturnos, principalmente, as estrelas, porque até então, o tempo que a gente tinha para olhar para as estrelas e para o céu, né, constituía duas deidades importantes, né, dois aspectos míticos importantes, que era o Sol e a Lua. Então, os homens da pré-história, as mulheres da pré-história, elas olhavam para o céu e viam especialmente a Lua durante a noite, né, e o Sol durante o dia. E daí, então, tem uma série de mitos que vêm dessa relação com a Lua e com o Sol. E viam esse mar de estrelas, né? Mas não tinham o tempo necessário para começar a estudá-las e diferenciá-las. Então, isso vai surgir, esse tipo de estudo, de observação, vai surgir à medida que existe tempo para se fazer isso, né? E daí, esses sacerdotes olhando o céu, eles começam a ver que não existe somente estrelas, assim, um mar de estrelas, mas existem diferenças entre as estrelas. Algumas brilham mais,
outras brilham menos, eles começam a ver que essas estrelas se movem, que alguns têm movimentos estranhos, né? Alguns têm movimentos que avançam e depois retrocedem. Então, inicialmente, esses sábios, né, esses observadores, eles vão distinguir três planetas, né, que eles viam lá como estrelas, mas eles distinguem 3 planetas que eram visíveis a olho nu, né, e que eles veem que tem um movimento diferente, estranho, né, então a partir desse momento, além do Sol e da Lua, vão existir outras três entidades celestes diferenciadas. Uma é Vênus, outra é Mercúrio e outra é Júpiter, que obviamente eles não chamavam dessa forma, mas é o jeito que a gente chama, né? E depois, tanto Vênus, Júpiter e Mercúrio tem a ver com a mitologia grega, né? Então, naquela época não tinha esse nome, certamente, era outro nome. Bom, então, uma das coisas assim, bem importantes a gente perceber nesse período histórico, que vai abranger também os egípcios, né? É que tanto para os sumérios quanto para os egípcios, o cotidiano era sagrado, não existia uma diferenciação entre o sagrado e o profano. Todas as manifestações de vida tinham a ver com a sacralidade. Não existia uma cultura do material, né? Uma vida que era vivida para acumular coisas materiais. Não. É claro que existia já uma relação de posse, de uma elite que fica com os excedentes de produção, com o domínio da terra, as primeiras guerras vão se dar nesse período, né? Mas a vida de um ser humano, especialmente desses grandes líderes, né? Ela era toda vivida para uma elevação do mundo espiritual, né? Então, a pessoa vinha ao mundo para se tornar um ser humano melhor, um espírito melhor. Então, todo o caminho daquela pessoa durante a sua jornada de existência vinha para um aperfeiçoamento dessa pessoa enquanto ser. Então, a gente vai ver essa conotação muito presente nos sumérios, nos egípcios, mas ainda a gente vai ter notícias disso bastante entre os gregos depois. A gente vai ver isso daí em outro capítulo. Mas entre os sumérios e os egípcios, muito forte, talvez até mais forte ainda entre os egípcios que entre os sumérios. Bom, então, aqui vai ser as primeiras vezes que a gente, como já tem a escrita, né? Então, a gente vai começar a ter já os deuses com nomes e a gente vai começar a notar uma diferenciação na mitologia. A gente lembra, né? Acho que vocês lembram que quando a gente viu o período neolítico, a gente viu essas representações femininas e viu que a deusa, né, que a representação principal da deidade era feminina, no Paleolítico era unicamente feminina ou animais, né? E no período Neolítico já uma presença bem forte de mulheres, digamos, mais com características mais visíveis, né? Com as estatuetinhas já com muitas características, e a gente vai ver nesse período neolítico também um culto que eu não cheguei a falar da última vez, um culto ao touro, né? Então a gente vai ver que junto com o culto à deusa,
a gente vai ter a presença do culto ao touro. E é interessante perceber isso, porque, claro, não tem um dia que acaba o Neolítico e começa as primeiras civilizações. Isso é um processo que vai se dando em vários lugares, né? Então, ao mesmo tempo, quando já existiam processos civilizatórios fortes em uma parte do mundo, em outras partes do mundo ainda estavam no Neolítico, ou mesmo, como aconteceu aqui na América, ainda algumas populações vivendo de uma forma como caçadores-coletores. Então, essas modificações, elas vão acontecendo de diversas formas em diversas partes do mundo. Mas, por exemplo, a gente vai ver que a ilha de Creta, né, inicialmente, ela vai ter ainda uma estrutura bastante neolítica, e daí lá vai ter o culto da deusa e o culto do touro, tanto que o mito do Minotauro vem justamente dessa relação com esse touro celestial, né? Mas isso a gente vai ver mais adiante em outros capítulos. Então, dentro da mitologia da Suméria, a gente vai ver o mito, né, de Inanna. Inanna, que é a Senhora dos Céus. É interessante ver que os sumérios eles ligavam Inanna ao planeta Vênus. Então, a gente vai ver que depois, ao longo da mitologia, esse planeta Vênus ele vai sempre estar relacionado a uma representação feminina, a uma deusa, né? Que vai depois ser Afrodite, né? Que vai ser também Vênus, a própria Vênus romana. Então, a gente vai ver uma transformação da mitologia aqui, né? Onde vão mudando nomes e vão mudando também, principalmente, a relação de importância dentro de um panteão, né? Mas que essa representação feminina ela vai se dar em várias culturas da mesma forma e sempre relacionada ao planeta Vênus. Então, daí a Inanna, né, que é essa deusa, é a deusa Senhora dos Céus, ela tem um amante, né, que é um pastor, que ela se apaixona, é um humano, né, não é um deus, mas que ela, à medida que ele se relaciona com ela, ele vai entrando numa característica de deidade, né? E ele se chama Dumuzi. Dumuzi quer dizer filho amado. Então a gente vai ver que, não sei se vocês se lembram, que as representações neolíticas da deidade, da deusa, né, eram representações da deidade e ela podia ter um consorte, que era um filho amante. E a gente vai ver isso representado aqui, né? Então, o Dumuzi não era filho de Inanna, mas ele era um mortal, um pastor, que vai se transformar, né? E o próprio nome dele já dá uma pista de que existe essa relação, né? De que ele é o consorte, né? É a pessoa que vai estar do lado da deusa. Mas a gente vai conhecer um pouquinho a história deles, né? E então eu quero contar um pouquinho como é que foi a história para vocês se darem conta do tipo de transformação que está acontecendo nessa época. Então a Inanna, ela é a deusa dos céus, né? E ela domina a terra. E ela era uma deusa que muito assim gananciosa, ela queria muitas coisas. Então ela tinha esse amante, né? Que era o Dumuzi, e ela tinha o reino dela. Só que ela gostaria de ter mais domínio. E ela tem uma irmã mais velha, que é a senhora do submundo, ela é a senhora do subterrâneo. E daí um dia ela resolve que ela quer tomar o poder da irmã. Então ela desce ao subterrâneo, né? Ela desce ao submundo, ela desce para baixo, né? Abaixo da terra. E daí ela encontra, só que para entrar nesse lugar, né? A gente vai ver depois em muitas mitologias essa descida, ela é uma descida um pouco complicada, porque na realidade ela é descida para o mundo dos mortos, né?
Então, e a gente sabe que o mundo dos mortos não é um lugar fácil de sair. Mas ela vai lá, ela começa a descer, né? E ela vai encontrando vários portões. E em cada portão ela tem que deixar uma peça de roupa, porque tem um guardião para cada portão. Então ela vai, cada portão que ela passa, ela tem que deixar um presente para esse guardião, que é uma peça de roupa. E ela vai entrando, entrando, entrando. Quando ela se apresenta para a irmã, ela está completamente nua. E essa nudez tem a ver que ela está, na realidade, ela se despiu completamente de todas as coisas de poder dela. Mas mesmo assim, ela continua muito ambiciosa. E daí, quando a irmã vê ela, ela se levanta para saudar a Inanna. E a Inanna, em vez de saudar a irmã, ela sai correndo e se senta no trono da senhora do submundo. E daí o que acontece? A irmã, ela não se abala. Ela simplesmente chama os 7 juízes do mundo dos mortos. E esses 7 juízes simplesmente olham para a Inanna e é um olhar frio. E esse olhar frio mata Inanna. Como ela é uma deusa, ela não tem exatamente uma morte, porque os deuses são imortais, né? Mas ela fica em um estado de suspensão. E o corpo dela fica completamente sem vida. Então, a rainha dos mortos pendura ela numa parede, num prego numa parede, e deixa ali o corpo dela pendurado. Bom, a criada da Inanna começa a ficar super preocupada que a ama dela desceu para o submundo e não sobe nunca, não volta nunca. Começa a ficar super preocupada, achando que deve ter acontecido alguma coisa. Então, ela pede ajuda aos deuses, mas os deuses não estão nem aí para ajudar, porque eles não querem se meter na discussão entre as irmãs. Até que um deus resolve dar uma força e ele tira debaixo das unhas um pouquinho de barro, né? E desse barro ele cria 2 demônios. E esses 2 demônios vão resgatar a Inanna. Então eles conseguem entrar no submundo e eles levam a água da vida, que vai fazer com que Inanna renasça. Então eles chegam lá e dão a água para ela e ela renasce. Só que ninguém sai do mundo dos mortos sem deixar um substituto. Então, quando a Inanna está saindo, falam para ela, olha, tu tem que deixar um substituto aqui. Então, ela entra num acordo com a irmã, né, de que ela vai ser conduzida por 2 demônios do mundo dos mortos para ir tentar achar alguém que substitua ela lá embaixo. E daí, então, os demônios estão super a fim de voltar logo para casa, e daí pegam a criada dela. Ela diz, não vou deixar minha criada ir lá para baixo de jeito nenhum. E continuam caminhando, né? Continuam andando pelo mundo tentando achar um substituto. Até que Nana chega ao seu castelo. Chegando no seu castelo, está o Damuse sentado no trono dela. Muito feliz da vida, nem aí para saber onde é que ela estava. Isso deixa ela completamente decepcionada e furiosa. Então ela diz para os demônios levarem o Damuse para o mundo inferior. Os demônios levam, chegam na frente da deusa do submundo e o Damuse pede, pelo amor de Deus, não me deixa aqui, não me deixa aqui, eu não quero ficar, e ela fica sensibilizada com aquilo. Então ela diz assim, bom, então tu tem direito de subir 6 meses, mas tu tem que deixar um substituto aqui. E o Damuse pega uma irmã dele que ajuda ele, então a cada 6 meses eles vão se turnando, né? Desce um, sobe o outro. E isso foi o que fez com que surgissem as estações do ano. Bom,
Então, essa história, ela vai ser incorporada, na realidade, pelo soberano, pelo rei, né? E por uma sacerdotisa. Então, os sumérios tinham muitos rituais de fertilidade, e a sexualidade tinha muito a ver com esses rituais. Então, conforme vocês viram, né, no slide anterior, a gente vai ver aqui que a Inanna era muito representada tendo relações sexuais com o amante, né? Então, esses rituais de fertilidade tinham a ver, né, com, com a sexualidade, né? Então, a gente vai ver que o primeiro ritual, que era um ritual do casamento, né, de Inanna com Dumuzi, que era representado pelo rei e uma sacerdotisa que era especialmente preparada para esse momento, né? Que, então, era o que a gente chama de erogamos, né? Que é, na realidade, o casamento sagrado. Então, naquele momento, daquele ritual, o rei incorporava Dumuzi e a sacerdotisa Inanna. E eles tinham que ter uma relação sexual, porque a relação sexual deles representava a fertilização da terra. Se eles não tivessem essa relação sexual, a terra não daria frutos aquele ano. Então, o que acontece? Eles entravam dentro do zigurate e toda a população ficava ao redor, né? Esperando que se consumasse essa relação. Então, se diz que, na realidade, esses eram rituais muito orgiásticos, né? Porque eram rituais de prazer. Enquanto o rei e a sacerdotisa transavam, toda a população estava liberada também para se fertilizar, né? Então, a sexualidade ela estava diretamente ligada à fertilidade da terra, à continuação da vida. E era celebrada dessa forma. E daí a gente vai ver que nesse período, né, onde a Inanna é a deusa central do panteão, né, a gente vai ver que existe uma iniciação específica para as mulheres. Então, as mulheres, antes de se casar, né, elas iam para o zigurate, né, para o templo de Inanna, e eram preparadas para ter a relação sexual. E daí elas eram chamadas de prostitutas sagradas, né? Por que era assim? Porque antes de se casar, a mulher tinha que aprender a mística do sexo. Então, nesses templos, as sacerdotisas ensinavam as outras sacerdotisas tudo o que elas tinham que saber sobre o desfrute da sua sexualidade. E daí, a iniciação sexual se dava com um estranho, né? Que se visitava o templo, né? E ele fazia uma oferta em dinheiro ao templo, não à mulher, né? E dessa forma, a mulher descobria tudo que ela tinha aprendido durante o tempo que ela fica no templo, né? Com a vivência com esse estranho. E que era muito importante que fosse um estranho, porque justamente para que ela se conectasse com a possibilidade da sexualidade dela sem dever nada a ninguém, né? Então, é interessante porque ainda nesse período a sexualidade feminina é vista como algo muito poderoso e que ainda não está a ser visto de um controle, né? Não está, digamos, submetido, aliás, a um controle. Mas uma coisa interessante de a gente ver dentro da mitologia, do mito de Inanna, né? Que eu acho que é muito revelador, né? É que quando Inanna volta para o castelo, ela encontra o Dumuzi sentado no trono. E isso eu considero algo muito revelador dos períodos que vão se suceder depois, onde as deidades femininas vão perdendo valor e as deidades masculinas vão adquirindo valor, né? Então, existe esse é um período onde vai existir uma modificação
nas representações, né, onde as deidades masculinas começam a, entre aspas, roubar o trono, né? Elas começam a ter mais valor que as deidades femininas. Mas a gente ainda está num período muito inicial disso, né? Então, ainda Inanna, ela tem um poder muito forte dentro desse panteão. E vamos dar um salto agora, né, para o Egito, né, a época da unificação do Egito. O Egito também passou por um processo, né, de entre aspas, domesticação de uma região de muito difícil cultivo, e se mostrou terras muito férteis, né? Então, as cheias do Nilo, as famosas cheias do rio Nilo, né? Elas propiciaram uma fertilidade do solo muito, muito grande. Então, aí surge uma grande civilização que vai certamente superar a civilização suméria, né? E que, então, que inicia no ano 3100 a.C., né? Com a unificação da região do Baixo Egito com a região do Alto Egito, ou seja, a região do Vale com a região do Delta do Nilo, ok? Então, a gente vê aqui as representações das coroas, né? Então, a coroa do Alto Egito era essa primeira, né? Tem a serpente. A do Baixo Egito é essa, que tem como um corninho atrás, né? E quando existe a unificação, né, das duas regiões, o faraó vai ter, então, essa terceira coroa, que representa, quem usa essa coroa é o faraó, né, que representa justamente a união de todo o território egípcio. Então, esse império, o Império Egípcio, ele é muito estável, vai ser uma das culturas que mais durou dentro da história da humanidade, né? Essa unificação, ela produz um estado de estabilidade, não é que não tivesse revoluções e guerras, mas é um regime que tem muita estabilidade, um jeito de governar que tem muita estabilidade. Então, mesmo com algumas movimentações internas, questionando o poder, etc., o Egito se manteve estável, né, até a invasão do Império Romano. Né? Claro, com muitas modificações, mas até lá a gente pode ver que é um império que durou muito tempo, né? Mais de 3.000 anos. Então, qual é a diferença que a gente vai ter para os sumérios, né? É que para os egípcios, o rei, né, o líder, ele não incorpora a deidade, ele é a própria deidade. Então, o faraó é um deus vivo, ele é o deus Horus. E daí quem é Horus, né? Eu vou contar então um pouquinho da história como é que a gente chega em Horus, né? Então, o Horus, ele é filho de Ísis e Osíris. Né? E o que acontece? Ísis e Osíris são irmãos, né? E eles têm outros 2 irmãos, que é Sete, e agora me faltou o nome da irmã, são 2 casais, né? É Sete e agora me faltou o nome da mulher na deidade, né? Então, o que acontece? O Sete, né, ele tinha muita inveja de Osíris, porque Osíris, ele era muito admirado pelos homens, né? Porque Osíris era o deus da agricultura, né? Então, ele ensinou, na realidade, ele ensinou aos homens a agricultura. Então, o Sete, por ter tanta inveja de Osíris, né, ele mata Osíris e corta em 14 pedaços e atira por toda a região do Egito.
sendo que o pênis de Osíris cai dentro do Nilo. E se diz que o Nilo é tão fértil porque recebeu o pênis de Osíris. Então, a Ísis, irmã e amante de Osíris e mulher de Osíris, né, ela fica desesperada porque ela ama muito, muito Osíris. Né? Então, ela viaja, né, por todo o Egito recolhendo as partes dele. Né? E Ísis ela tem uma magia muito forte, né? Ela tem um poder, ela é uma deusa muito poderosa. Então, ela recolhe todos, ela consegue achar 13 pedaços e recompõe. O único pedaço que ela não acha é o que caiu no Nilo, é o pênis do Osíris. Né? Então, o que ela faz? Ela fica desesperada, né? E daí ela vai, pega o lodo do rio, né? E faz, através da argila, ela faz um pênis. E daí ela coloca nos íris aquele pênis e ela transa com ele imediatamente depois. Dessa transa, ela fica grávida do Horus. Né? Então, e daí Osíris é obrigado a ir para o mundo dos mortos. Ele vira, então, o rei do mundo dos mortos. Então, aqui a gente tem de novo uma situação onde a gente vai ter um mundo embaixo da terra, que é o mundo dos mortos. E daí, Horus, né, ele vai representar, né, ele vai ser o filho amado da Ísis, e ela vai fazer de tudo para Horus ter poder. Né? Então, acaba que Horus ele representa um deus solar, né, um deus que vai estar relacionado ao Sol, né? E essa relação de Horus com o Sol é bem interessante, porque existia Ra, que era deus do Sol. Né? Só que a Ísis, ela faz uma disputa com Ra para favorecer o filho. Então, o que ela faz? Ela cria uma serpente também, ela molda uma serpente, né? E faz essa serpente picar o Ra, né? Como o Ra é imortal, ele não morre do veneno da serpente, mas ele sente dores horríveis e não consegue se curar daquilo. Né? E daí, então, ele fica pedindo para todos os deuses que façam algo para ele curar aquela dor e ninguém sabe a resposta para como curar aquela dor. Então, Ísis, que já tinha criado a serpente propositalmente, né, ela diz assim, tudo bem, eu vou te curar, mas para isso tu tem que dizer o teu nome secreto, né? Porque ele tinha um nome secreto. O nome secreto é o poder, né? Representa o poder. E ele disse, não vou te dar esse poder todo, não, de jeito nenhum. Mas ele fica tão desesperado que em um determinado momento ele diz o nome, né? E daí, então, ele coloca, imediatamente ele passa de sentir a dor, porque ela cura ele, né? Mas, ao mesmo tempo, ela adquire o poder de Ra, né? Ela fica ao lado dele no panteão. E como a gente já está num período de ascendência do patriarcado, né? Não pode ser Ísis que vai se incorporar no faraó. Então, a partir desse momento, Horus, o filho, né? Ele se encarna em cada faraó. E se fala, né, que o faraó, na realidade, ele, por ser essa encarnação, né, então, cada vez que morre um faraó, né, Horus vai se encarnar no próximo faraó. Né? E esse faraó se acredita, né, que ele é um filho, né, ele é gerado somente da mãe, né, sem a participação de um homem. É como se um espírito divino faz gerar o faraó. Então,
Os rituais de morte no Egito, né, no início, eles tinham a ver com o faraó. Inclusive, a gente tem o livro dos mortos, né, que vão dar todos os rituais dos faraós e que dentro das pirâmides, então, nos sarcófagos eram escritos todas essas histórias do livro dos mortos, os procedimentos, isso era exclusivo dos faraós. Com o tempo, né, os sacerdotes querem também esse tipo de ritual, né? Foi passando o tempo, então a gente vai começar a ver esse tipo de representação também nas tumbas dos sacerdotes. E aos poucos, conforme foi passando o tempo, toda a população queria essas representações também nas suas tumbas, né? Então a gente vai ver que durante a civilização egípcia houve uma paulatina democratização da morte, né? Ou dessas representações. Então, antes, quem ia para o mundo celeste era somente o faraó, né? Depois começou a ir para o mundo celeste, o mundo dos mortos, né? Também os sacerdotes. E aos poucos, toda a população tinha o direito de ir também. Só que à medida que toda a população começa a ter o direito de ir, começa a se criar um tribunal onde eram julgados quem podia entrar ou não. Então, é a famosa pena, né? Se tirava o coração do morto e se colocava numa balança com uma pluma. E aquela pluminha, se o coração pesasse mais que a pluma, então aquela pessoa ela era devorada por um monstro e não poderia ter essa vida após a morte. Então a gente vai ver, né, que existem algumas coincidências muito fortes entre o mito cristão e o mito do Egito, inclusive dentro das representações. Aqui a gente tem Ísis com Horus e aqui a gente tem a Virgem com o menino Jesus. No caso, né, Ísis não era exatamente uma virgem, né, mas o faraó, segundo a lenda, né, tinha uma mãe virgem. Então a gente vai ver aí algumas representações que são muito semelhantes. Deixa